Olá, queridos, tudo bem? Gostaria nesse tempo de compartilhar com vocês um texto que eu gosto muito, que se encontra lá no livro de João, capítulo de número 1, que é hoje uma reflexão sobre a pessoa do nosso Cristo. E se eu fosse fazer uma pergunta inicial para você a respeito desse texto e a respeito da nossa reflexão, seria: quem é Cristo? Quem é Jesus de fato? Será que você conhece? Será que nós aprendemos certinho a respeito de Jesus? E obviamente que esse texto de João capítulo 1 vai nos trazer informações riquíssimas a respeito da pessoa do Mestre, que vai nos ajudar muito a entender a importância de Cristo Jesus, não só da sua história, não só da sua vinda ao mundo, mas também da nossa própria entrega, da nossa vida e da nossa devoção a Ele agora e eternamente. Amém? João capítulo 1, a partir do verso de número 1, traz um contexto muito interessante. João escreve de uma forma muito interessante, muito inspirada por Deus, e a gente vai estar explicando e lendo esse texto e trazendo informações muito importantes, muito legais a respeito disso para a nossa reflexão de hoje. O texto de João capítulo 1, a partir do verso número 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Esse João é João Batista. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes para a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linguagem humana, nem de desejo da carne, nem de vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse é o trecho que a gente vai fazer uma reflexão hoje, e isso é muito interessante para a gente, essa leitura, muito legal essa leitura que a gente fez aqui do Evangelho de João, capítulo de número 1, porque como falamos já na reflexão passada, João, ele quis trazer um evangelho, ele quis explicar para nós a respeito da pessoa de Cristo Jesus, diferente dos outros evangelhos. E vale lembrar que João é um dos autores bíblicos que consegue trazer para nós uma explicação a respeito de Jesus completamente diferente de tudo aquilo que a Bíblia diz. João é aquele que usa, do seu escrito para explicar sobre o próprio Cristo, o que o próprio Cristo disse a respeito de si mesmo. Só que no capítulo 1, João foi muito feliz, porque ele consegue juntar dois pensamentos comuns à época de João e consegue canalizar esses dois pensamentos para Jesus. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é essa palavra verbo. A palavra verbo, traduzida aqui como verbo, na nossa versão português, vem do grego logos. E o logos, muitas vezes traduzido literalmente, traduzido tanto para o português quanto para outros idiomas, também significa palavra. Especificamente, mais o logos especificamente significa a palavra, o termo palavra. E esse logos, esse verbo, quando a gente estuda sobre ele e sobre por que João colocou ele aqui, é muito interessante, porque antes da gente ter o Evangelho de João, havia duas concepções a respeito do logos. A primeira, o judeu acreditava que o logos era o próprio Deus, e por meio do qual as afirmações do logos, ou seja, da palavra, foi por meio dessa afirmação que todas as coisas aconteceram. Se você, por exemplo, olhar o texto de Gênesis, você vai ver que o próprio registro judeu da criação de todas as coisas narra que tudo foi feito pelo logos, tudo foi feito por essa palavra, por essa afirmação, entende? Todas as coisas vieram a existir por meio do logos, por meio da palavra, ou seja, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja vegetais, sol, lua, etc. Tudo foi feito por meio da palavra. Essa era a visão judaica a respeito dessa questão do logos. E qual era a visão filosófica da época? De que esse logos era razão, esse logos era entendimento, era sabedoria, era conhecimento. Isso era uma visão muito filosófica da época.
Mas é interessante que também os filósofos, eles acreditavam que todas as coisas foram feitas por meio da palavra, por meio desse logos. A filosofia, né, a crença do logos na filosofia, se remete a justamente a algo que sobrepõe tudo que existe e que foi por meio dele que todas as coisas vieram a existir. E sim, o logos para muitos filósofos era como uma espécie de divindade. Então quando João pega o logos e traduz o logos como Deus e diz que o logos se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a glória dele, a glória como do unigênito do Pai, João se utilizou do logos, da verdade do logos, tanto na concepção judaica quanto na concepção filosófica para explicar a respeito de Cristo Jesus. E por isso que eu disse que João foi fantástico em escrever de tal forma e colocar o texto dessa forma, tentando trazer as duas correntes de pensamento tão importantes na época para que elas convergissem na pessoa de Cristo Jesus. Primeiro ponto, você vê, por exemplo, que os judeus, eles acreditavam que tudo foi feito pelo próprio Deus, não é? Que foi Deus que criou todas as coisas. E a primeira verdade que a gente aprende no texto, com o próprio João, é que Jesus é Deus. E isso é uma afirmativa tão importante, essa afirmativa de João é tão importante, que ela vai ser base para a formação da teologia a respeito de Jesus, a cristologia, lá nos concílios ecumênicos. Muitas das coisas que a gente acredita a respeito de Jesus vieram com o pensamento cristão que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas que foi consolidado, foi fundamentado, foi discutido e taxado como um ensino, uma doutrina, nos concílios ecumênicos. E muitos se basearam, os escritores, os polemistas, os apologistas cristãos, depois você pode procurar a respeito deles, muitos deles se basearam justamente nessa afirmativa de João. E lógico, todo o registro do Evangelho de João e outros livros mais do Novo Testamento. Mas muitos se apoiaram nessa afirmativa de João, de que o Logos que estava com Deus e o Logos era Deus. E não só o Logos criou era próprio Deus, como o Logos criou todas as coisas. João diz, por meio desse Logos, todas as coisas que existem foram feitas por ele. De tal forma que sem ele, nada do que existe, existiria. Isso é uma afirmativa de que esse Logos é Deus. E isso é muito importante para a nossa compreensão a respeito de Cristo Jesus. Quando nós pensamos em Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós colocamos Jesus como nosso Salvador, quando nós colocamos Jesus como o mestre, né, da nossa vida e da nossa existência, tanto terrena quanto eterna, é porque nós estamos colocando a nossa fé, a nossa vida, a nossa devoção no próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, que sim, é o próprio Deus e estava com Deus desde a criação de todas as coisas. E é interessante como que esse Logos, tanto na filosofia como também na cultura judaica, esse Logos é eterno, esse Logos não tem um início, esse Logos não tem um meio, não tem um final. E quando João coloca que esse Logos estava com Deus, ou seja, de uma forma plural, João está dizendo que esse Logos também é um Logos eterno, que estava com Deus antes de todas as coisas, que sempre foi Deus e sempre será Deus eternamente. Isso é maravilhoso, isso é uma afirmativa que comprova que esse Logos é uma pessoa. É interessante você pensar nesse texto, por exemplo, dessa forma, que o Dr. Champlin, ele revela 4 pontos interessantes. Ele diz que esse Logos, ele é uma força criadora, ele é uma força controladora, porque é Deus, ele é uma pessoa, um ser, e essa pessoa, ela, ponto 4, ela é formada por 2 elementos, o divino e o humano. Isso é muito legal que o Dr. Champlin coloca e que faz, trazendo uma explicação a respeito desse texto, que comprova para nós o segundo ponto mais importante da nossa reflexão. Se em primeiro lugar o Logos é Deus, em segundo lugar o Logos foi um homem que habitou entre nós. Então João ele faz um prefácio, né? Faz um início do seu livro maravilhoso, explicando para nós o seguinte: olha, eu vou escrever um livro para vocês, mas eu quero que vocês entendam que esse livro está baseado num Deus que formou todas as coisas, que criou todas as coisas, que nada foi feito sem ele e que esse Deus maravilhoso, ponto número 2, ele se fez carne. Ele poderia continuar sendo Deus, ele poderia continuar sendo, né, um Deus do céu, criador de todas as coisas, mas ele, por amor a cada um de nós, ele se fez carne. Ele se
anulou, não é? Ele se humilhou, ele se fez homem para estar conosco. E conosco habitou e revelou a sua glória. Isso também é dito nesse trecho. Verso 10 e 14 diz, verso 10, por exemplo, diz, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele. O mesmo mundo que foi feito por ele, pelas mãos dele, o recebeu num determinado tempo que Paulo vai dizer que foi na plenitude do tempo, né? No tempo exato, no tempo certo da história da humanidade, veio a pessoa de Cristo Jesus. E interessante que no verso 14 diz, o verbo se fez carne. E isso também foi discutido, por exemplo, lá nos concílios ecumênicos. Jesus era homem ou Deus? Ou os dois? Quanto de homem, quanto de Deus? Jesus era homem e Deus em plenitude. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele viveu todas as paixões humanas sem pecar e foi Deus em sua excelência. Isso é maravilhoso a respeito de Jesus, porque isso confirma, por meio dessa afirmativa de João, de que, sendo ele 100% homem, plenamente humano, ele foi um sacrifício válido e verdadeiro para a expiação do nosso pecado, e sendo 100% Deus, plenamente Deus, ele é sim digno da nossa adoração, da nossa devoção e da nossa vida entregue a ele agora e eternamente. O texto continua dizendo que o verbo, essa concepção do verbo, não é? Se você, por exemplo, estudar sobre a filosofia, é muito interessante que você fala muito nesse texto, fala sobre salvação, né? Fala que o verbo veio ao mundo, e se você, por exemplo, olhar no verso 12, mas os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se transformarem em filhos de Deus. E se você somar, por exemplo, com João 3,16, de João, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o propósito desse verbo é nos levar para um lugar melhor, para a morada dele, que nós conhecemos como paraíso, como céu, como a Nova Jerusalém, como queiram chamar. É o lugar da morada de Deus. E é interessante que no estudo sobre o Logos, na filosofia, se você for olhar, por exemplo, os escritos de Platão, Platão foi um dos que desenvolveu uma teoria de que existem dois mundos. O primeiro, o mundo maravilhoso, mas um mundo cheio de cópias, de sombras, de irrealidades. Esse mundo é o nosso. Platão chegou a dizer que o nosso mundo ele é uma cópia de um mundo real, de que parece que as coisas aqui estão incompletas, inacabadas e de alguma forma estão girando de forma errada, não é? E que nós estamos a caminho de um mundo real, onde, obviamente, o nosso mundo acaba sendo cópia. Platão desenvolveu esse pensamento e é interessante que isso está imbuído também aqui, de que um mundo diferente e distinto do nosso era a habitação do Logos, do Verbo, e esse Verbo veio para o nosso mundo para que por meio da fé, da confiança, da esperança, da devoção a Ele, nós alcancemos a plenitude desse novo mundo, do que Platão vai chamar de mundo real. E isso estava também no neoplatonismo. Por exemplo, se você vê Heráclito e também Filo, que era um filósofo judeu, morreu mais ou menos ali por volta de 50 depois de Cristo, eles defendiam a ideia do Logos, de que todas as coisas foram formadas por esse Logo e que esse Logo estava num mundo perfeito. O neoplatonismo, que é justamente um pensamento elevado e distinto e melhorado, talvez, como queiram, do próprio Platão, acreditava nisso. E João já está explicando para nós, olha, vocês que acreditam na filosofia, vocês não estão todos errados. Só que eu quero dizer para vocês que o Logos que vocês acreditam que é uma força, que vocês não definem como uma divindade, eu quero dizer para vocês que ele é uma divindade, que ele é eterno, que ele habitou entre nós, revelou a glória de Deus para que nós hoje tivéssemos a certeza de que a nossa existência não é ao acaso e que nós temos a esperança de encontrar esse mundo real, esse mundo distinto, melhorado e perfeito, que é a habitação do nosso Deus. Isso é que João quis escrever com esse trecho inicial do seu livro e que é perfeito para nós, para que nós compreendamos quem é o nosso Cristo. O nosso Cristo, ele é Deus, o eterno, Criador de todas as coisas, que poderia continuar dessa forma, mas preferiu se humilhar, se fazer homem e vir a este mundo revelar a sua glória para nós e mostrar para nós que o amor de Deus é tão grande que ele mesmo se doou na cruz do Calvário para que a gente tivesse vida eterna.
E toda vez que a gente se entrega a Ele, como diz o texto, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não mais fazemos parte desse mundo irreal, nós fazemos parte do mundo real perfeito, que é a glória de Deus. Que a nossa vida esteja sempre entregue à pessoa de Cristo Jesus, o Logos, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que habitou entre nós. E como diz João, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, a glória do único Filho de Deus, sendo Deus, o único Filho da espécie Deus, que habitou entre nós e revelou maravilhas insondáveis, inimagináveis, indescritíveis, que de fato comprovam que Ele era Deus e que de fato comprovam que Deus nos ama tanto que nos deu um Senhor e um Salvador para a nossa vida, agora e eternamente. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos presenteou com o Logos. Nós, ó Deus, recebemos o Teu Filho e o Teu Filho, ó Deus, se humilhou para estar na terra revelando a Tua vontade. Nós te agradecemos porque Ele se transforma, ó Deus, num Senhor perfeito e num Salvador perfeito a nossa vida e a nossa existência. Nós clamamos, ó Deus, que a nossa vida esteja diante desse Logos todos os dias, nos entregando a Ele, vivendo para Ele e crendo que Ele nos levará para o mundo perfeito, a sua habitação plena por toda a eternidade. Nós clamamos, ó Deus, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida e que vivamos para o Logos, para Cristo Jesus.